Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao excelentíssimo senhor senador Roberto Requião. Nesta ocasião também incorporamos a homenagem, um ato em defesa do Estado Democrático de Direito e da soberania nacional. Solicito ao cerimonial que conduza à mesa o nosso senador Roberto Requião. Convidar também para... Oi, não, senador. Adriano. Oi. Convidar deputada federal Jandira Fegali. Cadê o Darco de Matos? Cadê? Vamos não, convidar o deputado federal Celso Pancera. Convidar o ex-deputado, ex-vereador e ainda hoje grande militante e diretor do Clube de Engenharia, Ricardo Maranhão. Tem mais dois aqui, vou botar a cadeira, filha. Bota a cadeira aqui, vamos ver. Não sei. Convidar também um grande companheiro, grande amigo, ex-deputado estadual, doutor Alexandre Fará. Convidar ainda o presidente do Sindicato dos Sedaianos, Humberto Lemos, que ocupe aqui a mesa. SEDAI, que conta, né? Nossa empresa de saneamento, que conta com a defesa de todos nós contra a sua privatização, que certamente não acontecerá. Já é um lugar só para o Lindbergh agora. Né? Só falta um agora, não é isso? Lá, um senta aqui. Vou deixar. Convidar também o nosso companheiro, ex-presidente do BNDES e agora presidente das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul, o nosso companheiro Dark Costa. Aguardar. Não, mas não está mal, pode botar depois. Composta a mesa, registrando imediatamente, por dever, a presença do ex-deputado federal, um grande defensor da soberania nacional, nosso companheiro Vivaldo Barbosa, que acabou de chegar. Composta a mesa, vamos de pé ouvir e cantar o hino nacional. Dessa igualdade
própria morte. Ó pátria amada, toda capa, sol e sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Hoje, um pouco antes do início desta solenidade, senador Roberto Requião, recebi de um ex-assessor de um deputado federal que muito se destacou na resistência democrática e que muito lutou para que hoje pudéssemos ainda respirar esse mínimo de liberdade, uma liberdade mais ou menos contaminada, e me transmitiu que, quando exercia o mandato de vereador, o ex-deputado Lisânias Maciel também lhe conferiu a medalha Pedro Ernesto e não teve a oportunidade de fazer a entrega. Se eu tivesse tomado conhecimento com mais antecedência, teria aproveitado esta oportunidade para, em representando o grande Lisânias Maciel, com quem convivemos na Assembleia Nacional Constituinte, não é, Vivaldo? Com quem convivemos também em tantas outras oportunidades, estaríamos aqui representando o Lisânias Maciel para fazer também a entrega da medalha a Pedro Ernesto. De qualquer maneira, Lisânias também está sempre presente em todas as nossas lutas. A rigor, estamos aqui para ouvi-lo, senador, mas queremos então o deputado Celso Pancera, que me comunicou que eventualmente teria um outro compromisso. Então eu vou começar a nossa solenidade quase que surpreendendo o deputado federal Celso Pancera, para que ele possa inaugurar as manifestações em homenagem à medalha Tiradentes que está sendo conferida ao senador Roberto Requião, podendo naturalmente e obviamente ocupar a tribuna. Jandira, tem hora? Depois eu vou... Você tem meia hora para ficar? Não, tem meia hora que eu soube disso aqui. Não, ia querer para visual todo mundo.
Mas ainda um grupo que ficou de articular, aí eu ouvi. Tem agenda 7. Tem agenda às 5 horas. Bom, queria saudar todos e todas presentes, nosso presidente da sessão, Vou lhe dar a palavra logo depois. que propôs, deputado, essa sessão que propôs. A sessão me ligou hoje, nos falamos hoje de manhã, eu estava em Brasília, deputado Paulo Ramos, eu fui lá para receber a medalha Ordem do Mérito da Marinha e cheguei agora há pouco no Santos Dumont, falei, vou lá passar uma passada para homenagear meu amigo, uma pessoa de quem eu tenho profundo respeito, que é o senador Requião, que nós travamos algumas batalhas no ano passado aí pela soberania nacional. Eu tive o prazer de conviver com ele alguns momentos pelo Brasil afora. Não podia deixar de, ele estando em nossa cidade, Jandira, a gente fazer uma fala aqui em homenagem ao senador Requião. Aos demais da mesa, Humberto Lemos, da SEDAI, temos que lutar em defesa dessa companhia, Alexandre Fará, ex-deputado federal, Maranhão, foi o nosso companheiro do PSB também, né? E Dark, essa lenda da economia nacional aí, em defesa da economia brasileira. Mas eu queria dizer, senador Requião, que nesse momento em que um governo que não tem nenhuma legitimidade, porque não foi eleito e tomou o poder em cima de um golpe sem nenhuma explicação dada à nação que fosse convincente, que fosse baseada em qualquer lei ou na Constituição, tanto que a presidente Dilma continua elegível, Vivaldo Barbosa. Tiraram ela em cima de uma alegação de pedalada fiscal, de crime de responsabilidade, colocaram um governo que não tinha nenhuma legitimidade e não conseguiram tornar a presidente Dilma inelegível. Uma prova clara de que não havia crime de responsabilidade e não havia nenhum fundamento constitucional para que a tirasse do poder. Mas não só esse governo ele é ilegítimo porque tirou uma presidenta legitimamente eleita. Esse governo ele é deslegitimado pela opinião pública em todas as pesquisas que a gente acompanha, que são publicados por grandes institutos. Ontem, quem acompanhou, e todos acompanhamos, eu acredito, a publicação do Datafolha viu que esse presidente tem 92% de rejeição da população brasileira. Ou seja, a legitimidade não se dá só do ponto de vista institucional. A ilegitimidade dele se dá também do ponto de vista de como a nação o vê, de como a nação o enxerga, de como a nação brasileira olha para o presidente que está lá colocado de forma ilegítima. Mesmo assim, continua insistindo em colocar em prática um projeto de governo que não tem nenhum apoio sequer dentro do parlamento, porque no parlamento a gente conseguiu destruir a maioria que circunstancialmente ele conseguiu construir, e insiste agora no retorno da privatização da Eletrobras, um patrimônio brasileiro avaliado em mais de 300 bilhões de reais que eles querem entregar por menos de 10% desse valor. Nós não podemos admitir isso. Também na sexta-feira passada, o Banco Central voltou a insistir em publicar o edital para a compra e a cunhagem de moedas em reais lá no exterior. Se inscreveram 5 casas da moeda. Das 5 casas da moeda inscritas, né, que são Canadá, Índia, Finlândia e Suécia e a Polônia, 4 delas são estatais. Nós vamos comprar moedas fora do Brasil, em 4 nações soberanas, com empresas estatais que não rodam uma moeda deles fora das suas nações. A 5ª Casa da Moeda que se inscreveu para participar do certame é da Polônia, que é privada, mas na Polônia ela roda todas as suas moedas nessa empresa nacional também, não roda nenhuma moeda fora do Brasil. Então, é um governo que realmente não respeita nenhuma vontade do povo brasileiro, nenhuma vontade, porque se ele respeitasse,
teria o desplante de sair da presidência, já que 92% da população dizem que não querem esse presidente governando o país. E, para piorar, aquele que é a grande referência política da esquerda, não só do Brasil, mas de todo o mundo, que lidera as intenções de voto, que o povo quer ver de volta ao poder, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encontra-se preso, um preso político, também por um processo forjado na mais absurda rompimento de qualquer base jurídica institucional, para prendê-lo, mantê-lo há mais de 60 dias preso em Curitiba, e que consegue resistir, mesmo preso, na imagem da população como líder que os mais pobres, aqueles que mais precisam da nação e do Estado, possam vê-lo novamente presidindo. Então, senador Requião e deputado Paulo Ramos e demais, são tempos estranhos que precisam de políticos de fibra, com disposição para o embate, com disposição para o debate contra as forças que querem obscurecer a nossa democracia e solapar o direito do povo de escolher as suas lideranças, escolher os seus governantes. Por isso, esse evento é tão importante, e mesmo de passagem para cá, eu vou agora fazer uma palestra na Uniswan, ali em Bom Sucesso, para um grupo de alunos, e isso está marcado já há algumas semanas, não posso faltar, mas nós não poderíamos deixar de passar aqui e dizer, senador Requião, do respeito que temos pela sua figura como um defensor da democracia, da soberania nacional e principalmente como um brasileiro que se dispõe a fazer uma luta sem fronteiras para defender a nossa economia, a nossa democracia e o nosso direito como povo, como nação, como cultura e como jeito de viver e de se impor nesse planeta. Obrigado por tudo, senador Requião, por tudo o que me ensinou, por tudo que tem colocado à disposição dos brasileiros e das brasileiras, e ao deputado Paulo Ramos por fazer essa belíssima homenagem a esse grande brasileiro que de fato merece. Boa noite a todos e todas. Senador Requião, contem com a gente em tudo aquilo que você desejar e for fazer na sua vida política. Obrigado, deputado Celso Pancera. Passar a palavra agora para a deputada federal Jandira Fegali. Pode falar, a seu critério. As mulheres têm direito a todas as escolhas, senador. Bem, eu vou, para a economia de tempo, até eu chegar lá, então eu vou falar daqui. Eu quero cumprimentar o presidente dessa sessão e requerente também dessa audiência tão importante, o deputado Paulo Ramos. Vou cumprimento esta casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento o homenageado principal dessa sessão, nossa referência, nosso amigo senador Requião, Roberto Requião. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes aqui à mesa, lideranças importantes, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas que tem referência no país. Cumprimentar todas as lideranças sindicais e pessoas que aqui acorreram a esse ato e dizer que senador Requião está ser homenageado neste espaço, num ato pela soberania nacional, é o que combina com a sua história e com as necessidades e as marcas da luta que hoje o Brasil precisa. Esse espaço aqui, que já foi o espaço da Câmara dos Deputados do Brasil, que tanta história tem para contar a este país, aqui que tivemos a Constituinte de 46, e eu, como membro do Partido Comunista do Brasil, posso dizer que aqui a nossa bancada de 46 foi uma forte, qualificadíssima bancada, aqui que trabalhou e atuou, e aqui também foi cassada em janeiro de 1948. Aqui nesta casa muita coisa aconteceu, e aqui nesse estado muita coisa aconteceu. E falando em ato pela soberania nacional, a gente lembra das campanhas do Petróleo é Nosso na história do Brasil, a gente lembra da criação da Eletrobras, a gente lembra
de todas as leis que constituíram, inclusive, o Código de Águas, a gente lembra de tudo que agora querem destruir. E destruir porque este governo que lá está não conhece a história do Brasil. Não conhece tudo que o povo brasileiro conseguiu construir para que se tenha um projeto estratégico de construção de uma nação. Aquela turma que está lá, aquela quadrilha que se constituiu no Palácio do Planalto, não tem nenhuma relação com essa história, com os investimentos que esse país fez, com o que os trabalhadores construíram, com o que a inteligência brasileira construiu. Eles hoje estabelecem para esse país a simples condição de uma colônia aderida a uma política de império. E eu sei, senador Requião, que a homenagem aqui é a Vossa Excelência. E digo que essa homenagem, ela é pouca, apesar de muito importante, porque a medalha Tiradentes tem um significado imenso. Porque Tiradentes também tem um simbolismo imenso para o nosso país. Mas eu digo é pouco porque a sua história, não só para o Paraná, mas para o Brasil, e hoje no Senado da República, é de algo que vocês todos precisam reverenciar muito, porque na política, eu sempre digo, nós precisamos ter lado na política, lado ideológico, nós precisamos ter valores e precisamos ter muita coragem. E isso não falta ao senador chamado Roberto Requião, que tem enfrentado todas as marés, tem enfrentado muitas vezes uma opinião pública contra nós, tem enfrentado o Judiciário, tem enfrentado o Ministério Público, tem enfrentado a Polícia Federal, tem enfrentado tudo para defender a democracia, defender a soberania nacional, os instrumentos estratégicos do Estado brasileiro, defender as instituições brasileiras pela sua visão democrática, e não tem parado de se arriscar para defender aquilo que acredita. Então o senador Requião é um motivo de orgulho para nós. É essencialmente um democrata, é um senador que tem feito da sua história uma história que deve referenciar de forma intergeracional a juventude, as pessoas da sua própria idade, mas também é uma referência para o futuro deste país. Todas as gerações vão se referenciar nos seus discursos, nos seus feitos, nas suas leis e na forma como ele atua na política brasileira. No momento com tanta gente tem descrédito na política, criminaliza a política, o senador Requião é uma referência de como se faz a boa política, a política correta, a política com dignidade, com ética de quem defende a nação e quem defende esse país. Digo a vocês que o capitalismo atual, o capitalismo contemporâneo, ele tem muitos instrumentos. Ele tem os instrumentos de guerra, os instrumentos bélicos, ele tem os seus instrumentos jurídicos, ele tem os seus instrumentos econômicos e ele tem os seus instrumentos simbólicos. Ele tem atuado com todos eles. Todos são muito difíceis da gente enfrentar, porque nos instrumentos simbólicos aí se inclui a mídia, essa mídia aberta, que nós sabemos que é um instrumento muito poderoso e nós temos que enfrentá-la com muita altivez, mas também com os instrumentos de mídia que nós podemos ter, e temos usado todos que estão ao nosso alcance, e temos feito e temos formado a opinião de muita gente. Não conseguimos chegar a todo mundo, porque todo mundo não chega à mídia que nós temos, a gente sabe disso. Nem todo mundo tem alcance da internet. Quando muita gente da inovação, da ciência e tecnologia fala na internet das coisas, fala na Revolução Industrial 4.0, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não chegaram à segunda Revolução Industrial, não tem luz elétrica. Quando a gente fala, senador Lindbergh chegando aí, quando a gente fala da quarta Revolução Industrial, uma boa parcela do mundo não chegou à terceira, não alcançou a internet. E no Brasil muita gente não chegou à internet ainda. Então, a fonte de informação principal ainda é a TV aberta. E é essa que nos criminaliza, que nos discrimina, que coloca a esquerda como comando de bandidagem, de quadrilha, quando nós sabemos que a quadrilha está lá. Quando essa grande mídia faz parte da maior quadrilha
que golpeia a democracia brasileira, e não é de hoje, é de muito tempo. É de muito tempo. E nós precisamos ter clareza que esse embate será duríssimo. Por isso, senador Requião, eu fiz questão de passar aqui. Não poderei ficar até o final, mas eu fiz questão de vir aqui e cancelei as agendas que tinha para chegar a tempo aqui, porque eu não poderia, no estado de Rio de Janeiro, nessa casa onde muita história já foi feita e ainda será feita, onde no estado do Rio de Janeiro muitas lutas pela soberania são desenvolvidas, pela água, pelo petróleo, pela energia, pelo meio ambiente, pela preservação do Brasil como nação, pela história que nós precisamos ter e fazer, dizer que o nosso guarda-chuva maior hoje, o nosso comando maior, para além de um projeto nacional de desenvolvimento, é ter também a bandeira da liberdade e da democracia. Porque nós sabemos que ter eleições esse ano depende da nossa luta, ter eleições onde nós possamos ganhar e temos essa oportunidade, depende de nós termos a capacidade de unir as nossas forças e fazer com que essa vitória seja nossa. Não apenas para o Executivo, mas para o Parlamento também depende muito da nossa mobilização e da garantia da soberania popular do voto. Então, minhas homenagens ao senador Requião, o meu apelo à luta que vocês, lideranças políticas, devem e podem fazer pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela democracia e pela nossa liberdade. Minhas homenagens, meus parabéns ao deputado Paulo Ramos, e vamos à luta todos juntos. Muito obrigado. Senador Roberto Requião, eu vou convidar para fazer uso da palavra o deputado Vivaldo Barbosa, está ali no plenário, e vou fazer uma inconfidência. Nem sei se ele vai concordar comigo, mas há um tempinho atrás, não tem muito tempo, talvez um mês, nós estávamos almoçando aqui no Paço Imperial e vendo, o quadro nacional, a prisão do Lula, algumas... Vivaldo Barbosa fala assim: quem deveria ser candidato à presidência da República, neste drama todo, era o senador Roberto Requião. Então, Vivaldo Barbosa, com a palavra. Deputado Paulo Ramos, minha saudação, meus cumprimentos a você, porque sempre nos brinda com algo superior. Você sempre procura arrancar da política brasileira algo superior para trazer, nos brindar e homenagear, como você tem sempre feito. Me lembro aqui, deputado Paulo Ramos, que em sessão como essa, você trouxe aqui, nesta alerge, para receber esse título hoje atribuído a Roberto Requião, Hugo Chávez, uma das personalidades mais deslumbrantes da nossa era, do nosso tempo. Parabéns, deputado Paulo Ramos. Senador Roberto Requião, minha saudação também, meus cumprimentos, minha admiração permanente. Senador Lindenberg Farias, outra grande, uma atuação espetacular no Senado Federal, e junto, aliás, os dois estão juntos ali, estão juntos na tribuna, estão juntos no plenário do Senado, como as forças mais retumbantes e vivas de atuação em defesa da soberania nacional e dos direitos do povo brasileiro. Aliás, esta mesa que o deputado Paulo Ramos nos reuniu aqui dá o tom da superioridade política que o deputado Paulo Ramos sempre trata e enfrenta a vida política brasileira. Veja, lá está Ricardo Maranhão, que também é minha saudação ao Ricardo Maranhão, um grande lutador pela soberania nacional, um grande trabalho em defesa da Petrobras ao longo de uma vida. Dark Matos, um dos grandes quadros da vida brasileira, da nossa geração, uma figura que pensa o Brasil, pensa o povo brasileiro, pensa o mundo e enxerga o nosso lugar no mundo com respeito, a nossa posição no mundo com respeito, soberana. Minha saudação, Dark Matos. Deputada Jandira Fegali, uma grande lutadora e grande guerreira, sempre assim referida, porque luta, porque guerreia ao longo aí de toda a sua atividade. Alexandre Fará,
Minha saudação, Alexandre Fará. Também uma longa vida dedicada aí às lutas nacionais e sociais do povo brasileiro. Humberto Lemos. Minha saudação, Humberto Lemos. Em você, eu saúdo todos os sindicalistas que desesperadamente lutam na defesa do setor público e da soberania nacional. Deputado Paulo Ramos, você realmente marca um momento significativo e nos leva à reflexão da grave crise que nós estamos atravessando e à procura dos caminhos, dos impasses que nós estamos vivenciando. Este ano é ano da eleição presidencial. O deputado Paulo Ramos referiu-se a uma reflexão feita há pouco tempo sobre a eleição presidencial deste ano. E uma eleição presidencial é sempre vista como o caminho, como a solução, como a busca do futuro para resolver os graves impasses que atravessamos. Mas eis que as candidaturas atuais, os partidos lançando candidaturas atuais que têm um mínimo de viabilidade de instrumento de estabelecer o confronto, a luta, a busca do poder e da vitória, não nos anima, muito ao contrário. O quadro que se desenha na luta presidencial brasileira é desesperador, porque ali não se encontra na linha de frente ninguém que defenda com vigor e coragem cívica a soberania nacional, ninguém que defenda com vigor e coragem cívica os direitos sociais do povo brasileiro, o setor público. Ninguém ali demonstrou condição de enfrentar o sistema financeiro nacional e internacional. É por isso que as eleições desse ano não nos reservam um caminho seguro, não abre uma avenida larga para que a democracia brasileira possa se realizar e o povo brasileiro assumir o seu destino. Veja, vou apenas puxar uma única questão, mas significativa. Há na vida brasileira hoje um câncer, um tumor que se constitui nas instituições judiciárias desse país. O judiciário hoje é o tormento das lutas sindicais, é o adversário maior dos que lutam pelos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, pelos direitos do povo brasileiro. É o adversário maior que protege o patronato nacional, protege as empresas nacionais. É o câncer que corrói a luta social do povo brasileiro. Vamos nos lembrar que há um tempo atrás, o presidente da República, João Goulart, foi presidente do Brasil menos de 3 anos. Nomeou para o Supremo Tribunal Federal Hermes Lima, Evandro Lins e Silva. Juscelino Kubitschek nomeou para o Supremo Tribunal Federal Vitor Nunes Leal. Quando veio o golpe, para validar o golpe, para não ter problemas com o golpe militar de 64, eles caçaram Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. Queriam e tinham, para viabilizar o golpe, tirar essa gente do caminho. Pois agora, um novo golpe se deu no Brasil. E os ministros do Supremo Tribunal Federal legitimam o golpe, dão respaldo ao golpe, dão proteção ao golpe. Os ministros nomeados agora, recentemente, nomeado por quem auferiu o voto popular, para não nomear gente como esta. Porque a República, o presidencialismo, reserva ao povo essa possibilidade de, através do voto que elege o presidente da República, mudar o quadro institucional do país. Eleger o presidente da República progressista é dar a ele instrumentos para liberar o caminho para o avanço do povo, para liberar o caminho para as conquistas do povo.
o presidente da República tem a investidura de nomear todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, nomear os ministros do Tribunal Superior de Justiça, nomear os ministros da estrutura superior do Judiciário brasileiro. Nomear com reflexo no voto popular que recebeu, por ser legítimo, por ser de conveniência e por ser da luta política que se abre a qualquer presidente da República. E é por isso, deputado Paulo Ramos fez bem em recordar aquela nossa conversa, porque agora nós estamos diante de um quadro. Eleito qualquer desses candidatos que estão por aí, ninguém vai tocar no Supremo Tribunal Federal e no Judiciário. Ninguém vai ter coragem, nem propósito, nem discernimento, porque nenhum preenche a condição do estadista que a hora brasileira requer. Mas, deputado Paulo Ramos, há um brasileiro que é estadista, há um brasileiro que tem coragem, há um brasileiro que compreende os desafios da vida brasileira atual, há um brasileiro que compreende e tem a noção e a visão do lugar do Brasil no mundo atual, há um brasileiro que sabe os enfrentamentos que tem que dar contra as nações, os interesses das outras nações, para respeito dos interesses do povo brasileiro e do Brasil. Há um brasileiro que compreende a investidura que o voto popular investe um presidente da República. Infelizmente, outros brasileiros não discerniram isso, não tiveram essa visão. Mas há um brasileiro que tem essa visão. Deputado Paulo Ramos, você hoje homenageia esse brasileiro, Roberto Requião. E esta homenagem, deputado Paulo Ramos, tem esse significado porque nos abre o caminho do papel com a figura como Roberto Requião tem na vida brasileira de hoje. E aí, deputado Paulo Ramos, o nosso desafio até é simples, até muito fácil de realizar. Deputado Paulo Ramos, o nosso desafio hoje é ocupar, intervir, ocupar a convenção do PMDB para indicar Roberto Requião candidato a presidente da República. Com isto, nós abrimos o caminho para a nação. Como isso, nós abrimos a grande avenida para o Brasil conhecer a sua democracia, tão buscada desde o fim da ditadura e nunca alcançada. Com isto, o Brasil encontra o caminho para sonhar o seu futuro como nação soberana e de respeito no mundo. Com isso, o Brasil tem condição de olhar para os seus filhos e ver que haverá justiça social, haverá distribuição da renda, porque os ricos e poderosos serão enfrentados. Roberto Requião tem esse desafio diante de si. Mas, para viabilizar isso, deputado Paulo Ramos, vamos ocupar a convenção do PMDB e fazer Roberto Requião presidente, candidato a presidente do Brasil. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Senador Requião conhece o tamanho desse desafio. Mas agora vamos passar a palavra para um grande senador da República, que eu aqui no Rio de Janeiro e também no Congresso Nacional conheci quando ele ainda era muito jovem, mas muito jovem. E me lembro de como aquele jovem se destacava à frente da União Nacional dos Estudantes. E hoje é um dos mais expressivos senadores da República. Portanto, com muita alegria, que nós sempre acreditamos na juventude. E ter acreditado naquela época
no jovem Lindbergh Faria, hoje ainda jovem, para nós é o atestado definitivo de que a juventude, naquela juventude e fé. Lindbergh Faria, por favor, senador. Boa noite a todas, todos. Eu conheci Paulo Ramos na casa de Leonel de Moura Brizola. Eu, presidente da UNE, tive a oportunidade de conviver com Vivaldo Barbosa e de ter uma relação de muita proximidade com Leonel de Moura Brizola. E Requião tem muita coisa a ver com Brizola. Mas antes eu quero cumprimentar a mesa na figura do Ricardo Maranhão, que eu também conheço desde quando era líder estudantil, quando tínhamos Barbosa Lima Sobrinho na frente da ABI aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Lavené à frente da OAB, o Barbosa Lima, que era o grande condutor das lutas em defesa da soberania nacional. Quero cumprimentar Alexandre Fará, um abraço. A Jandira, já falei aqui agora há pouco. Humberto, sindicalista aqui da SEDAI, Jandira está ali. Também fizemos tantas lutas contra a privatização da SEDAI. E Paulo Ramos, te parabenizar por essa homenagem ao senador Requião. Requião, inclusive, na semana passada me procurou lá e disse: puxa, fui deputado Paulo Ramos. Disse: olha, o deputado Paulo Ramos, se tem alguém nesse estado do Rio de Janeiro comprometido com a luta do povo trabalhador, com a defesa da soberania nacional, é o deputado Paulo Ramos. Obrigado. E falei isso pro Requião. Falei isso pro Requião. E você homenagear o Requião, Paulo Ramos, eu devo dizer o seguinte, da minha ligação, primeira com o Requião. Eu admiro profundamente a história do Requião Dark. E eu não falei do grande Dark Costa aqui. Dark, eu tenho uma relação de profunda admiração com o Roberto Requião. E da admiração nasceu uma grande amizade. Se tem uma pessoa que eu tento me espelhar nas minhas ações ali no Congresso, é no senador Roberto Requião. E o Requião, talvez vocês não saibam, ele lidera ali uma turma é a turma da resistência. É liderada pelo Requião. Uma parte é do PT, tem a Lítice da Mata do PSB, o Capibaribe do PSB, tem gente, a Cátia Abreu no impeachment votou com a gente também ali. Quem nos unifica ali é o Requião. É um cara, e eu confesso aqui, Paulo Ramos, eu posso dizer que eu tenho duas pessoas que eu admiro muito e exercem uma liderança sobre mim. Uma é o nosso eterno presidente Lula. E a outra, não é exagero dizer aqui, é o senador Roberto Requião. E eu acho que Requião colocou na gente, e colocou para dentro do PT, que não era um debate tão fácil, a defesa da soberania nacional como uma questão central. O Requião está à frente da frente parlamentar em defesa da soberania nacional. No momento de devastação. Estão entregando tudo no país. É brincadeira o que fizeram nesse último leilão do pré-sal. Porque veja bem, pessoal, o pré-sal foi descoberto por nós, por brasileiros. Está tudo ali. É escandaloso a gente ver uma multinacional do petróleo se apropriar de uma área imensa e pagar apenas 20% em óleo excedente à União, ficar com 80%. É triste a gente ver que a política de conteúdo local, que foi criada para gerar empregos aqui no Brasil, foi uma decisão, no caso do presidente Lula, de criar a política de conteúdo local, tem acabado com o Temer. Fazer navios, plataformas, sondas aqui no Brasil. A Petrobras ser um instrumento de desenvolvimento nacional, de geração de empregos. E vocês veem agora a situação do Rio de Janeiro. O estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores, tem 100. O EISA fechou as portas. O estaleiro Brasfels em Angra tinha 12 mil, tem 1.000. A Petrobras hoje foi sequestrada pelo capital financeiro. Eu tenho defendido uma tese, Dark, que foi um erro gigantesco ter aberto o capital na Bolsa de Valores de Nova York. O capital financeiro, a disputa hoje é essa. A Petrobras deixou de ser um instrumento de desenvolvimento nacional e hoje é um instrumento nas mãos dos acionistas da Bolsa de Valores de Nova York. Essa discussão sobre o preço está ligada a isso. Por isso, nós estamos discutindo programas de governo nesse período. Eu sou um daqueles que defendem que a Petrobras volte a ser 100% estatal. Porque por trás desse debate dos preços,
O que está é isso. A Petrobras, da extração, a produção, o desenvolvimento, o custo do barril de óleo é algo em torno de $30. Eles decidiram cobrar um preço dolarizado que é de $80. O lucro em cima dos combustíveis da Petrobras hoje é de 150%. Só favorece os grandes acionistas. E por outro lado, eu não quero prolongar aqui, o que a gente vê é uma devastação social. 1.200.000 pessoas voltaram a cozinhar com fogão a lenha. O Hospital da Restauração em Pernambuco, 90% dos queimados eram queimados de gente cozinhando com álcool, porque as pessoas não têm mais dinheiro para comprar botijão de gás. O número de desempregados, que isso é outra face do que a gente está acontecendo. O número de desempregados gigantesco, 13,7 milhões. Mas se você for calcular subocupados, são 27 milhões. E, deputado Paulo Ramos, aqui no Rio, vocês estão vendo, aumenta a gasolina, aumenta o botijão de gás, aumenta o preço da energia elétrica, porque tudo que está pegando no povo mais pobre, na verdade, a gente está vendo o impacto nos aumentos desses reajustes. Eu falo tudo isso, senador Paulo Ramos, eu não quero me alongar, porque eu sei que são vários oradores que estão aqui inscritos, mas o Requião fez, naquele processo do impeachment, sem crime, da presidenta Dilma Rousseff, o Requião fez talvez o maior discurso, dentre centenas de discursos que foram feitos naquela época. Um discurso em que ele repete Tancredo Neves, naquela sessão do golpe. Tancredo Neves, quando Aldo de Moura Andrade declarou vago o posto de presidente da República de João Goulart, quando João Goulart estava no Brasil, estava no Rio Grande do Sul, num ato ilegal, o Tancredo Neves olhou para o Aldo de Moura Andrade e disse: canalha, canalha, canalha. Eu acho que o Requião lavou nossa alma, Paulo Ramos, ao no dia da votação daquele impeachment, olhar para aqueles senadores, olhar para um monte de deputados que estavam lá, e na frente deles dizer: canalha, canalha, canalha. Eu espero, senador Requião, que a gente consiga, no futuro, fazer o que nós fizemos com aquela sessão do Senado, do Congresso Nacional, em 1964. Anular aquela sessão perante a história. E eu não podia deixar de encerrar, deputado Paulo Ramos, falando e agradecendo ao senador Requião pela solidariedade ao nosso presidente Lula. O presidente Lula é vítima de uma perseguição infame, absurda. Prenderam o Lula por um motivo só, porque eles não querem que o povo decida soberanamente os destinos desse país. Tiraram o mandato de uma presidente eleita com 54 milhões de votos para aplicar um programa de destruição nacional, de venda das nossas riquezas. E agora querem novamente impedir a candidatura do presidente Lula de todas as formas, porque sabe que Lula, candidato, ganha a eleição. Dark, é de impressionar. Depois de mais de 60 dias preso, você coloca uma pesquisa e o Lula não cai em 1 centímetro, com 30 pontos, à frente de todos os outros candidatos. O que eles queriam é que a gente se recolhesse, retirasse a candidatura do Lula. Eu digo aqui aos senhores, nós não vamos abandonar o Lula, porque nós achamos que o caminho para derrotar esse golpe, esse processo, passa pelo Lula. Porque é o Lula que tem a confiança do povo mais pobre desse país, do Brasil profundo. E por isso eu parabenizo tanto o Requião, e o Lula também tantas vezes agradeceu o Requião, porque ele esteve firme em todos esses momentos. E eu encerro dizendo que no dia 15 de agosto, nós vamos registrar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República. Vamos manter a candidatura do Lula. Você sabe, Dark, pela lei da ficha limpa, ninguém na situação do Lula foi impedido de ser candidato. Porque enquanto tiver recurso, você pode ser candidato. Então nós vamos insistir até o fim. Mas digo, se eles fizerem uma outra covardia, porque eles estão rasgando a Constituição, tudo, e tirarem a candidatura do Lula lá à frente, eu não tenho dúvida que, sendo Lula candidato, ou ele indicando um outro nome, nós vamos para o segundo turno e podemos derrotar esse golpe, voltando a fazer uma política para a maioria do povo brasileiro, para os mais pobres, para os trabalhadores. Nós vamos insistir nesse caminho. E eu encerro, então, dizendo ao senador Roberto Requião, que
que não vou poder ficar até o final, Requião, porque estou viajando agora para Brasília. Espero você lá mais tarde. Vamos ter batalhas, porque agora liberaram, parece, o Requião estava me contando, a privatização da Eletrobras. Você sabe que por trás desses aumentos de energia elétrica, que aqui no Rio é uma grita para tudo que é lado, o deputado Paulo Ramos sabe, porque anda pelos municípios, estão massacrando o povo, principalmente nas favelas, nas comunidades desse Rio de Janeiro. Colocaram um chip lá, o aumento é de mais de 100%. Gente que pagava R$50 está pagando 200. Tudo isso é porque falta regulação. Não existe uma agência para controlar isso. E se privatizar a Eletrobras, a situação do povo mais pobre, que paga energia, e tem um monopólio, né? Porque é um monopólio privado, não tem nem concorrência. Por isso nós fomos tanto contra a privatização da Light lá atrás, porque quem está pagando por tudo isso são os mais pobres. Parabéns, deputado Paulo Ramos, parabéns, senador Roberto Requião. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, senador Lindbergh. Nós temos vários representantes de categorias profissionais aqui presentes, mas eu quero pedir uma saudação muito especial, uma salva de palmas à grande atriz Ítala Nandi. Obrigado, Ítala Nandi. Quer falar daqui? Pode falar. Passar a palavra agora para o nosso Dark, porque Dark sempre esteve um grande economista, grande lutador social, mas estar com o Dark aqui nos lembra também um outro importante brasileiro, que eu vou deixar que ele próprio faça a referência e a reverência, porque esteve com ele no BNDES, o nosso Carlos Lessa. Então, estar com o Dark aqui também nos vem à memória a figura do Carlos Lessa, que saiu do BNDES por razões conhecidas. O Sistema Globo está aí presente para não revelar, mas nós sabemos as razões. Por favor, Dark Costa. Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar meus agradecimentos ao Paulo Ramos, porque de forma indevida eu vim compor a mesa. Eu fui convidado para vir assistir o evento e aqui estou na mesa para falar. Mas eu queria aproveitar o ensejo, já que estou aqui, para colar a figura de Roberto Requião à história recente do Brasil. E vou começar a história recente muito a mais atrás, quer dizer, não é tão recente assim. Em 1930, esse país era uma fazenda decadente de café. Café, uma especiaria pós-sobremesa. E num mundo mergulhado numa crise monumental. Mas o Brasil, e todos aqui devem acreditar no Brasil, é capaz de vencer as mais tenebrosas crises que ele é submetido, porque conta com pessoas como Roberto Requião. Em 1930, o Brasil teve um projeto nacional, projeto da chamada Era Vargas, que foi feito com Vargas, sem o Vargas e contra o Vargas. O golpe militar era o projeto do Vargas sem o Vargas, mas contra o Vargas. Mas foi capaz de tirar o Brasil da 48ª posição econômica no mundo e colocá-la na 9ª posição econômica do mundo. E esse período da Era Vargas foi o período que o nosso amigo Requião fez a sua formação. Ele assistiu à ideia de um projeto para esse país. Mas como o último período da Era Vargas era um período contra a democracia, ele se mobilizou contra isso. Ele foi do velho MDB. E no velho MDB, Roberto Requião construiu uma carreira política. Nunca abandonou esse MDB. Enquanto todos os seus companheiros, ou grande parte deles, extraía os interesses da chamada Nova República, que agora chega ao seu fim,
Roberto Requião sempre se manteve firme no velho MDB, sempre manteve firme na ideia de que esse país tem que ter um projeto, e que esse país tem que ter um projeto nacional que preserve sua soberania, que cuide dos problemas das classes mais desassistidas, um projeto que projete o país no mundo. Esse é o Roberto Requião, que mais uma vez se apresenta agora como pré-candidato no MDB, né? Acabaram com o PMDB, porque já viram que o PMDB não iria, mas MDB pode ir, desde que recupere o seu projeto inicial, que era o projeto da nova república. Nós estamos assistindo essa nova república terminar nos seus estertores, mas dentro dessa nova república existem ainda as pessoas feito Roberto Requião, que como fênix vão renascer nas cinzas e construir um Brasil novo, amarrado nesse antigo projeto que o Brasil teve de se construir uma grande nação. Era isso que eu tinha que dizer, e parabenizar o Roberto Requião e parabenizar o Paulo Ramos por dar a ele esse título que ele merece, de grande brasileiro e de homem interessado no progresso do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Dark. Alexandre Fará, uma breve saudação, que estamos ansiosos também para ouvir o Maranhão, mas depois ouvir o senador Roberto Requião. Senhor presidente, deputado Paulo Ramos, meu amigo, meus caros companheiros aqui da mesa diretora, eu quero parabenizar o deputado Paulo Ramos por prestar esta homenagem ao senador e jurista Roberto Requião. Roberto Requião, que esteve em todas as lutas, na luta pela anistia, na luta pelas eleições diretas. É da maior importância que esta casa, o Palácio Tiradentes, nesta noite, entregue a medalha Tiradentes a Roberto Requião. Esta casa que já teve assento Luiz Carlos Prestes, esta casa que no passado teve assento Sérgio Magalhães, esta casa que já teve assento dezenas de outros companheiros que honraram o seu mandato e que nunca saíram nas páginas policiais. Por isso, senhor presidente, deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência está de parabéns ao homenagear nesta noite Roberto Requião, que é um patrimônio da democracia, é um patrimônio da política brasileira. Meus parabéns, um abraço afetuoso, senador Roberto Requião. E eu falo com o coração transbordando de alegria, que também no século passado eu estive nessa casa como deputado e me sinto honrado de hoje voltar aqui depois de muitos e muitos anos, justamente para homenagear e falar este grande homem público que é Roberto Requião, que hoje recebe esta medalha das mãos deste grande baluarte, deste grande parlamentar que é Paulo Ramos. Muito obrigado. Obrigado. Passar a palavra ao presidente do sindicato que representa o saneamento no Rio de Janeiro, e a nossa empresa de saneamento, a SEDAI, está enfrentando uma pressão muito grande e nós estamos resistindo à privatização. Então, Humberto Lemos. Muito obrigado, agradecer a todas, todos. Eu vou ater mais a nossa empresa, que é a SEDAI. E hoje nós estamos no meio de um processo eleitoral e hoje também num acordo coletivo, mas não poderia deixar de vir aqui nessa homenagem a uma pessoa que é referência para o Brasil e para o mundo. A gente que está vivendo no Rio de Janeiro uma situação muito difícil e ver um companheiro do mesmo partido com outra postura, totalmente nacionalista, defendendo as empresas públicas que estão sendo atacadas em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. Nós da SEDAI somos uma resistência viva contra o processo de privatização. Lutamos desde 1992
Nós já tivemos na Bolsa de Valores, conseguimos ganhar, vencer. Nós tentaram fazer abertura de capital, nós vencemos. Tentaram fazer as PPPs, nós barramos. Por último, agora, no dia 20 de fevereiro de 2017, o governo do Estado privatizou a SEDAI. Só que no dia 21 de fevereiro, nós estávamos nas trincheiras, na luta, e todo mundo viu o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, só tem um jeito para a gente barrar esse entreguismo total. É ir para a luta, é mobilizar e trazer a população e a categoria. A nossa categoria, ela responde quando é chamada. Por último agora, nosso amigo deputado Paulo Ramos, conseguimos fazer uma emenda que barra a privatização da SEDAI. O governador, semana passada, vetou a emenda, que vai voltar, e nós temos certeza que derrubaremos esse veto. E vamos encher essas galerias, e vamos encher essa rua, e vamos trazer nosso povo, e mostrar que o caminho é esse. Como o Lindenberg colocou aqui, hoje quem anda no Rio de Janeiro, os serviços que foram privatizados, o povo não aguenta pagar. Haja vista a Light, que está acontecendo com a Light hoje. Então, se a gente deixar privatizar a SEDAI, se privatizar o saneamento, vocês vão ver, quem vai mais pagar, quem vai mais sofrer é o povo mais carente, porque a água é um bem, todo mundo tem que usar água, não tem jeito. A luz você até fica sem luz, você consegue passar alguns dias, mas sem água ninguém passa. Então a SEDAI pratica hoje o subsídio cruzado. A maior obra de saneamento no Brasil hoje se encontra fazendo no Guandu 2, que é na Baixada Fluminense. Eu coloco isso porque muitos deputados federais, senadores, compraram nosso barulho. Nosso companheiro Lula, agora recente, foi lá para a porta do Guandu, com a gente, fizemos um ato em frente ao Guandu. Companheiro Ciro Gomes, agora aqui, fizemos um ato com o companheiro Ciro Gomes. Então, companheirada, a gente tem que acreditar. Nosso amigo Requião fez muito vídeo, muito áudio em defesa da SEDAI. Parece que não, mas quando bate isso no Rio de Janeiro, o povo, nós temos gente que está lá em Brasília, mas está olhando pela gente. Então não poderia deixar de vir, hoje é uma segunda-feira, mas em nome dos sedaianos, em nome da nossa categoria, um grande abraço e muito obrigado pelo nosso senador Requião. Obrigado, Humberto. Ricardo Maranhão. E pronto. Meu companheiro deputado Paulo Ramos preside esta sessão. Eu devo iniciar lhe dando os parabéns pela iniciativa de homenagear este grande brasileiro que é Roberto Requião. E esta solenidade se realiza num local que não podia ser melhor, na Casa de Tiradentes, e num plenário que carrega o nome, por uma iniciativa do companheiro Jamil Haddad, de Barbosa Lima Sobrinho. Barbosa Lima Sobrinho foi um dos campeões do nacionalismo brasileiro. Vossa Excelência está de parabéns, deputado Paulo Ramos, pela iniciativa, repito, de homenagear também com a medalha Tiradentes. Não poderia ser concedida a melhor figura do que a figura de Roberto Requião, que é um dos campeões do nacionalismo brasileiro. E este ato também é um ato em defesa do Estado democrático de direito e da nossa soberania, ameaçados nos dias de hoje por uma quadrilha que usurpou o poder e ocupa os palácios mais elevados da República. Tiraram uma presidente honesta. Não ouvi nada, nenhuma referência de que a presidente Dilma Rousseff tinha contas no exterior, nem que mandou serviçais apanharem malas com dinheiro em pizzarias. Tiraram e impedem o presidente Lula de submeter o seu nome ao escrutínio e ao discernimento do povo brasileiro.
nós vivemos um momento extremamente difícil, um verdadeiro furacão, um verdadeiro tsunami entreguista. E é preciso dar um basta a isso. É preciso que nós, cidadãos brasileiros conscientes, digamos a esses vendedores da pátria que este país tem dono, que nós somos patriotas, que nós somos nacionalistas, que não venham com o discurso de que nós somos retrógrados. Aprendi com o velho Barbosa Lima Sobrinho, cujo nome brinda este plenário, e que lutou por este país até os 103 anos, que existem vários tipos, ou pelo menos alguns tipos de nacionalismo. O nacionalismo de Hitler, racista, atrasado, antissemita, fundado numa superioridade da raça alemã, e por isso tudo e por muito mais detestável. E o nacionalismo sadio, o nosso nacionalismo defensivo, de cidadãos que querem apenas o direito de construir o seu destino, de explorar as riquezas imensas do nosso país em benefício do nosso povo. Um nacionalismo que permita que os frutos do trabalho dos brasileiros permaneçam aqui e não sejam escoados pelo sistema financeiro, pela farsa da remessa de lucro, pelas fraudes das multinacionais, que Getúlio Vargas já denunciava na sua carta testamento. Por isso tudo, Paulo Ramos, eu queria, como cidadão, manifestar aqui a minha esperança de que nós possamos conseguir ainda viabilizar a candidatura do senador Roberto Requião, porque entendo não haver melhor candidato à presidência da República, e nisso não vai nenhuma exclusão. O presidente Lula tem o direito de ser candidato e é objeto de uma perseguição infame. Roberto Requião tem experiência legislativa, deputado estadual, senador da República em 2 mandatos de 16 anos, experiência administrativa, prefeito de Curitiba, governador do Paraná em três mandatos e, sobretudo, é um homem limpo, de vida pública limpa, não há denúncia de corrupção, nenhuma insinuação com relação ao seu caráter e à sua postura. Por isso, ele surge deste turbilhão. O Brasil não aceita ser governado por um banqueiro, muito menos este banqueiro com a sua candidatura sacramentada pelo MDB, que ele chama de velho PMDB de guerra. Já bastam os juros extorsivos que sacrificam e sufocam as empresas brasileiras. Já basta a hipertrofia do sistema financeiro. E chegam à ousadia de propor o nome de um banqueiro com vinculações notórias com capital internacional para presidir o nosso país. Basta de desonestos, basta de homens que não têm espírito público, não têm patriotismo e alugam os seus mandatos aos interesses do grande capital. Por isso, eu queria encerrar. O companheiro há pouco falou da sua luta em relação à SEDAI. Vou lhe dar a palavra, vou fazer um pequenininho breve. A privatização da SEDAI é uma estupidez. A SEDAI é água, a SEDAI é saneamento, e água e saneamento são saúde pública. Onde não tem água, onde não tem saneamento, não existe cidadania. Existem as doenças de veiculação hídrica. E, além de tudo, a mídia comprometida com esses interesses esconde do povo brasileiro informações fundamentais. Por exemplo, que mais de 200 cidades no mundo privatizaram a água e o saneamento e tiveram que reverter o processo, reestatizando diante do clamor e do protesto popular. Não me refiro a vilarejos, me refiro a metrópoles, como Berlim, como Paris, como Córdoba, na Argentina,
que privatizaram o saneamento e a água e depois reestatizaram pelo fracasso, pelo desastre, pelo aumento brutal das tarifas e pela queda na qualidade dos serviços. Portanto, meu companheiro Paulo Ramos, neste plenário, repito, que leva o nome de Barbosa Lima, e neste palácio que leva o nome de Tiradentes, só existe 2 partidos no Brasil, como dizia o velho Barbosa, amigo do meu pai, companheiro de lutas políticas em Pernambuco, com quem convivi durante 10 ou 15 anos nas lutas na Constituinte. Só existem 2 partidos no Brasil, o partido de Tiradentes e o partido de Joaquim Silvério dos Reis. Roberto Requião, Paulo Ramos e todos os que estão aqui homenageando Roberto Requião são do partido de Tiradentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Senador Roberto Requião, por uma questão de economia de tempo, eu vou fazer minhas as palavras de todos aqueles que me antecederam, mas não posso deixar de fazer um pequeno registro de algo que está aqui na Constituição. Logo no artigo 1º, eu tenho feito questão de citar isto, que é o artigo 1º da Constituição, começa o título 1º dos princípios fundamentais. Artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: o primeiro fundamento é a soberania, é o número 1. Sem soberania não é possível, especialmente numa economia globalizada, é impossível a qualquer povo definir o seu próprio destino. E é exatamente por esta razão, pelas agressões continuadas que ainda estão fazendo contra a nossa soberania, esta Constituição, quando foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, ela estabelecia o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, a bandeira nacional na navegação de cabotagem, ainda cuidava da empresa brasileira de capital nacional. Então, a Constituição de 88 foi sendo violentada, e o foi principalmente na era em que chegou à presidência da República vendilhões da pátria e traidores do povo, os mesmos que, em tendo perdido 4 eleições sucessivas, deram o golpe, destituindo a presidente Dilma e colocando na presidência da República alguém que, sem autoridade política e sem autoridade moral, presa fácil de um modelo que vem sendo imposto de fora para dentro. Vossa Excelência conviveu com um brasileiro com quem eu também convivi, lá do seu estado, o Paraná, que na Assembleia Nacional Constituinte, ele cunhou a seguinte expressão na Frente Parlamentar Nacionalista: piores do que os gringos que nos compram são os brasileiros que nos vendem. Era o ex-deputado Nelton Friedrich, lá do seu estado, o Paraná. E eu concluo, antes de lhe passar, de lhe entregar a medalha Tiradentes, o grande desafio e a grande certeza é de que um país sem soberania não pode promover a justiça social. É por esta razão que o Brasil, ao longo de todos esses últimos anos, décadas seguidas, tem sido uma das maiores economias do mundo, e a população brasileira, uma parcela muito majoritária, vive na mais completa indigência. Eu estive no Clube de Engenharia quando Vossa Excelência fez um pronunciamento, e eu tenho acompanhado as manifestações de Vossa Excelência, e Vossa Excelência fez uma afirmação que eu tenho certeza
ainda está presente na alma de todos nós. Um governo legitimado pelo voto popular, comprometido com a soberania nacional, com o Estado democrático de direito e com a justiça social, há de fazer uma revisão de todos esses atos que estão sendo praticados hoje por aqueles que usurparam o poder e não têm nenhuma legitimidade para conduzir os destinos do Brasil. Nenhuma. Portanto, com muita alegria, com muita honra, tive eu a oportunidade de tomar essa iniciativa de lhe conceder a medalha Tiradentes. Deveríamos estar aqui na quinta-feira passada, houve muitas mudanças e no dia de hoje talvez não tenha sido possível mobilizar todos aqueles setores que reconhecem em Vossa Excelência a maior expressão talvez hoje nacional no nosso Congresso. Vossa Excelência nos representa verdadeiramente e nós estamos muito entusiasmados com a sua presença hoje aqui na Assembleia Legislativa para receber a medalha Tiradentes. Salve a soberania nacional, salve o povo brasileiro, salve o senador Roberto Requião. Muito obrigado. Pronto, chega aí. Pronto. A tribuna. Enquanto o senador Roberto Requião se dirige à tribuna, dizer que a nossa solenidade está sendo transmitida pela TV Alerj e naturalmente tem um desdobramento, uma repercussão um pouco maior ou muito maior. Agradeço ao deputado Paulo Ramos, que propôs, e aos senhores e senhoras deputados que aprovaram a concessão da mais alta honraria pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes. Receber esta condecoração, batizada com o nome da figura símbolo da nossa luta pela independência, nesses dias em que a soberania nacional é agredida tão violentamente, é uma grande honra. Nunca imaginei que ao chegar aos meus 77 anos, teria ainda como uma das minhas principais bandeiras a luta pela soberania nacional, pela independência do Brasil e o rompimento dos grilhões imperiais. Nunca imaginei, e ninguém em sã consciência poderia imaginar, que 226 anos depois da execução de Tiradentes, a luta pela independência ainda seria uma causa nacional e que também custasse, deputado Paulo Ramos, vidas, reputações, sacrifícios e injustiças. Nunca imaginei que, em vez daqueles juízes enviados por Portugal para presidir o julgamento dos inconfidentes, tivéssemos agora juízes e promotores
a serviço da nova metrópole, a presidir a liquidação da soberania brasileira. Nunca imaginei que, mais de 2 séculos depois, os Silvérios dos Reis, os Judas, os Calabares, os Cabo Anselmo, os Vende-Pátrias, os Quinta Colunas, estivessem no comando do Brasil. Nunca imaginei que fosse ainda tão atual o poema Triste Bahia, que Gregório de Matos escreveu há 326 anos e cuja releitura bem pode ser esta. Triste Brasil, ó quão dessemelhantes estás. Pobre te vejo a ti, rico te vi eu já. Tanto negócio, tanto negociante, destes em dar tanto petróleo, tantos minérios, tantas terras, tão rico mercado, a troca das drogas inúteis que aceitas do sagaz Yankee. Triste Brasil, tantos negócios, tantos negociantes. Se de um lado sinto-me honrado, orgulhoso e agradecido pela homenagem, de outra ponta esmaga-me a realidade vivida hoje pelo nosso país. Está sendo tudo demolido. Nada do que distingue, do que forma a nossa nacionalidade parece suster-se em pé. Mesmo o que imaginávamos sólido dissolve-se, esfarela-se. A soberania escapa-nos, foge-nos por todos os poros da nação. O nosso solo, o nosso sagrado e amado solo, as nossas terras em cuja defesa sangraram gerações de brasileiros, as nossas terras estão sendo vendidas aos estrangeiros sem limite de extensão ou restrições quanto à localização e quanto ao uso. A par disso, vemos alguns nécios opondo-se à demarcação de terra para índios ou quilombolas, sob o argumento de que estas comunidades podem representar um risco à integridade territorial nacional. Não manifestam incômodo com chineses, com norte-americanos ou com europeus que arrematam grandes extensões de terra, e sim com os índios e os descendentes dos escravos. Pergunto, em algum momento da história brasileira, governantes franquearam a venda de terras para estrangeiros? Atraímos, trouxemos colonos, é verdade, mas nada se compara com a venda direta de terras, com a alienação de grandes extensões de nosso solo a grandes grupos econômicos internacionais. São terras de uso variado, terras para agricultura, terras para exploração mineral e, pasmem, terras que guardam em seu subsolo fantásticas reservas de água doce, como o aquífero Guarani. Temos mais de 12% da água doce do planeta Terra. E era de se esperar que isso despertasse a cobiça da Coca-Cola, da Nestlé e das cervejarias e de quem mais fosse. Afinal, dizem, há de ser a água, em breve tempo, o objeto da maior cobiça das grandes potências e das transnacionais. A soberania sobre nosso mar territorial também se fragmenta, junto com a entrega do preciosíssimo petróleo da camada pré-sal. A tecnologia da exploração do pré-sal é nossa. Fomos nós que descobrimos essas reservas fantásticas. E era esse o nosso passaporte seguro para o futuro. Mas diga-se, essa renúncia à soberania sobre o petróleo
não é apenas deste governo. Ele abriu completamente a guarda e exagera no entreguismo a ponto de escandalizar até mesmo as petrolíferas multinacionais. Tal a generosidade das doações. No entanto, governos passados também cederam ao mercado. Temos então que petróleo, terras, florestas, água, os nossos ares e os nossos mares transformam-se em mercadoria, em commodities a serem negociadas, a serem financeirizadas no mercado global. E o resultado desta maluquice, dessa desnacionalização do país, resulta, por exemplo, em uma crise gravíssima, como a provocada pela greve dos caminhoneiros. O Brasil não é mais gerido por Brasília, é na Bolsa de Nova York que se definem os elementos básicos de nossa política econômica e, em consequência, o bem-estar ou o mal-estar de nosso povo. Caso alguém considere esta afirmação um exagero, espelhe-se então nos acontecimentos de 2 semanas atrás. A cessão da base de Alcântara, que o Itamaraty voltou a negociar com os Estados Unidos. A absorção da Embraer pela Boeing. Os cortes criminosos, infames dos recursos para as áreas de ensino, pesquisa e inovação, provocados pela mais aberrante, anômala e imbecil legislação jamais adotada por um país, que é a PEC, que congelou por inacreditáveis 20 anos os gastos públicos. São simbólicos do galanteio, do flerte das nossas elites governantes com o atraso, com o regresso às condições coloniais. Quando o malfadado governo Fernando Henrique Cardoso zerou tarifas de importação sob o pretexto de alinhar o Brasil à modernidade global, o nosso setor industrial mais avançado, o setor de autopeças, foi simplesmente estraçalhado. E em seguida, na Bacia das Almas, absorvido por transnacionais do setor. E qual foi a primeira providência dos compradores da Metal Leve, da COFAP, da Freios Vargas? A primeira providência foi desmontar os centros de pesquisa dessas fábricas e transplantá-lo para os Estados Unidos. Esses centros de pesquisa eram o que existia de mais avançado no mundo no setor de autopeças. Hoje, pagamos royalties para comprar o que foi aqui desenvolvido. E, sob o atual governo, aceleram-se os passos da desnacionalização do setor industrial. Na verdade, vemos dançar um dueto monstruoso: a desindustrialização fazendo par com a desnacionalização. E esse dueto fica ainda mais repulsivo e abominável e se transforma em terceto quando a ele se junta o mercado financeiro, a banca, o Deus dinheiro, o mamão bíblico. É o ideal dos nossos neoliberais, dos defensores da teoria da dependência, dos colonizados, um deserto industrial, o reino do capital improdutivo, que não manufatura um botão, não gera emprego, salários ou renda para ninguém. Senhoras e senhores, não se conhece e não haveremos de conhecer um país que tenha superado o subdesenvolvimento, a pobreza, a desigualdade, apoiando-se apenas na produção e exportação de produtos primários, minérios, petróleos e grãos, no caso brasileiro, no nosso caso atual. Soberania nacional, independência, país desenvolvido, justo, seguro e bom para todos, se faz com indústria nacional, com ciência, pesquisa
tecnologia e inovação. Tiradentes, assim como outros inconfidentes, sabemos, tiveram contato com os fundadores dos Estados Unidos da América. E há uma clara identidade de propósitos entre os conspiradores brasileiros e os norte-americanos. Fim do monopólio colonial exercido a ferro e fogo pela metrópole. Imposição de tarifas alfandegárias para proteger o produto local. Criação de indústrias, criação de universidades, por exemplo, estão no programa de Washington. Adams, Franklin, Jefferson e Alexander Hamilton. E no programa de nossos inconfidentes também estavam esses princípios programáticos. Não há diferença entre os objetivos do Tratado das Manufaturas, proposto aos Estados Unidos por Alexander Hamilton e que embalou o nascimento da indústria norte-americana, e a frase do nosso Tiradentes, citada pelo historiador Lucas Figueiredo. Dizia o protomártir de nossa independência: era uma pena que países tão ricos como esse, as Minas Gerais, estivessem reduzidos à maior miséria só porque a Europa, como esponja, lhe estivesse chupando toda a substância. Lá e cá, a mesma compreensão de que a independência seria conquistada não tão somente com o rompimento dos laços com Londres e Lisboa, e sim com a industrialização, com a proteção do produto nacional, com restrições alfandegárias e com educação. A Inconfidência, sabemos, foi desbaratada a partir de uma delação premiada. Vem de lá a delação premiada. Joaquim Silvério dos Reis, Montenegro, Leiria Grutes, este é o nome do gajo. Como a história não se repete, a não ser como farsa, o teatro de hoje da Lava Jato, as delações premiadas, os juízes que vão e vêm aos Estados Unidos, como os que iam e vinham a Lisboa, são mera pantomima. Enfim, na estrada à frente, 226 anos depois da execução de Tiradentes, aguardam-nos os ásperos caminhos da luta pela independência brasileira. É o que nos resta a fazer. É o que devemos fazer. Obrigado pela homenagem, deputado. E contem sempre comigo quando a causa é o Brasil, os nossos trabalhadores e o capital nacional produtivo. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Obrigado. Senador Roberto Requião, estamos caminhando para encerrar a nossa solenidade e Vossa Excelência fez todas as referências ao Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. E ao nosso Tiradentes também foi oferecido o benefício da delação premiada, desde que ele traísse os inconfidentes. E Tiradentes deixou nos anais da história aquela belíssima frase: se 10 vidas eu tivesse, todas eu daria. Só que a causa é que dignificava, a causa é que representa a posição de dignidade de Tiradentes. Hoje, a delação está aí, à disposição daqueles que
na verdade, se utilizam do discurso da corrupção exatamente para promover a maior corrupção, que é a entrega do patrimônio nacional. Portanto, agradeço muito a presença de Vossa Excelência, a presença de todos, a presença de sua esposa aqui, que acompanha e participa, né? Sabendo todos nós que a luta travada, por vezes, sacrifica um pouco a própria família, mas Vossa Excelência sabe muito bem como conduzir também questões que são igualmente relevantes. Eu quero agradecer muito a presença de todos e dizer que, para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, certamente hoje foi um dos seus maiores momentos. Muito obrigado, senador Requião. Salve a soberania nacional. Está encerrada a nossa sessão.